Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por uma manhã tão gloriosa como essa, de poder nos reunirmos para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Sagrada Escritura. Se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Paulo dizendo-nos, falando-nos sobre a fé, sobre a revelação. Nós sabemos que fé é revelação. O profeta veio e nos disse que o novo nascimento é Cristo e é uma revelação. O profeta disse que o arrebatamento também é uma revelação. Então, qual é essa revelação? Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entenderam que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã que tens concebido estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para não somente ouvirmos a Sua voz. Reparta o pão da vida para cada um de nós nesta manhã, que Tu possas falar nossas almas, nossos corações, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Abençoando a cada ajuntamento dos Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, obter de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Que cada um dos Teus filhos nesta manhã possa colocar a mão dentro daquela panela dourada e tirar a porção que tem necessidade. Nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, cura os enfermos e liberta o cativo, é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos estudando a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Que mensagem, né? Ontem, antes de nós determos na leitura, nós lemos algo aqui importante, onde o profeta nos mostrou que Cristo não pôde ser conhecido pela carne nem pelo sangue. Mesmo aqueles apóstolos que viveram com Jesus ali, andando com Ele, eles não puderam conhecê-lo pela carne e sangue, porque a própria Escritura diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque a carne e sangue não te revelou. Quer dizer, não era a minha presença ali, não era a presença própria de Deus ali que revelaria isso para ele. Ele diz: e sim, o meu Pai que está no céu te revelou estas coisas. Aí o profeta vem nessa mensagem, diz aqui no parágrafo 243, diz que Pedro não viu a Jesus pela carne, ele não entendeu a Jesus, ele não obteve a revelação pela carne, mas ele obteve a revelação dada de Deus, do céu. Vocês lembram que nessa pergunta que Jesus perguntou a eles, quem diz vós ser o Filho do Homem? Foi quando depois eles tinham subido o Monte da Transfiguração e retornado. Ali tinha passado o processo da adoção. Aí, na resposta da Escritura, diz: uns dizem que tu és Elias, o outro diz que tu és um dos profetas, tal. Então, ele olhou para eles diretamente e disse: quem dizeis vós que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou?
foi quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Aí ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjono, porque a carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então hoje, para você poder conhecer a Jesus, não será carne e sangue que vai revelar isso a você. Tem que ser uma revelação dada por Deus, pelo grande Mestre, pelo Espírito Santo, para que você possa enxergá-lo hoje no dia que nós estamos vivendo. E entender que a Escritura ela não se confunde uma com a outra, ela não vai de contra uma com a outra, e sim, ela se completa. Quando ele diz que ele viria numa nuvem, São Mateus 24 diz: nas nuvens, é a mesma. Atos 1, olha, assim como vistes ele subir, ele vai retornar em voo de uma nuvem. Então, é tudo a mesma Escritura, é tudo para o mesmo momento, é tudo para o mesmo processo. Agora, como vamos entender isto? Jesus poderia descer aqui, num corpo de carne, mostrar os buracos aqui na sua mão, no seu braço, no punho, e você não receberia isso. O próprio profeta disse que se aparecesse desta forma, você pode dizer que isso é mentira. O mundo religioso quizás receberia, né? O mundo religioso. Por quê? Porque está numa completa confusão. Porque eles estão esperando a carne e o sangue revelar para eles. Veja só aqui, ó. Pedro ouvira em carne, mas não o conhecera pela carne, porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não revelaram isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti, porque ele é a palavra de Deus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne. O homem andou com ele e o tocou e tudo mais, mas não pôde conhecê-lo pela carne. Tinha que ser pela revelação. (248) 248 diz assim: Paulo somente o conheceu por revelação. Pedro o conheceu por revelação. Ele andou com ele, falou com ele, portanto você pode estabelecer esta palavra. Agora, eu tenho acabado de dizer que ele era a palavra. Agora, um erudito pode se sentar e ler esta palavra até que ele simplesmente possa amarrar a sua mente de qualquer forma. Veja, se ele desejar fazê-lo, porque ele é um inteligente e brilhante. Tome um sacerdote católico, ou não tanto assim como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista, um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe nada. Eu li isso aqui ontem, eu lembrei de um vídeo que eu assisti. Um padre católico estava fazendo uma live, e ali as orações dele, a liturgia e tal, e aí entrou um protestante, ou uma protestante, não sei se foi um homem ou uma mulher, não lembro, faz uns 15 dias que eu assisti isso. Aí o tema do vídeo estava assim: veja o que o padre respondeu a um protestante, a um crente, alguma coisa assim. E aí a pessoa foi lá e na live do padre católico lá e foi falar, né, não sei o que vocês tudo tão errado, adorando a imagem, não sei o que. E o padre, eu tirei o chapéu para aquele padre. O padre foi muito inteligente. O padre não atacou a pessoa, nem nada. O padre foi muito até amoroso. E ele diz assim, ele terminou a homilia deles lá, não sei como que se fala, né? Irmã Suzana sabe. Homilia, que é homilia é o como é que fala? É o momento que eles fazem a homilia, um culto, né? Aquela homilia que é um trajeto, tudo
né? Tudo no cronograma. E aí ele terminou, aí ele disse assim, não lembro se era uma irmã ou se era um irmão, você que acessou aqui a nossa live, né? Nós estamos fazendo uma live, nós somos católicos e tal, tal. Mas do jeito que a irmã, eu não lembro se era irmã, se era irmão, está falando, a irmã desconhece a Bíblia. Nós estamos aqui, nós não adoramos a estátua, nós não adoramos a imagem, tal. E ele foi indo. Mas a irmã, do jeito que a irmã está falando aí, a irmã desconhece a Bíblia, porque lá no Velho Testamento, se fosse assim, Deus não tinha mandado Moisés colocar dentro do tabernáculo. O que Moisés colocou dentro do tabernáculo? O que foi colocado dentro do tabernáculo? Quem sabe me dizer? A arca, e o que mais? Em cima da arca tinha o quê? Imagem de 2 anjos, de 2 querubins. E não só isso, mas tinha mais imagens dentro do tabernáculo. Tinha ou não tinha mais imagens? Tinha. É bíblico isso. Então ele disse assim, aqui como acabamos de ler. Então ele foi muito respeitoso e gentil para com a pessoa, quebrou a pessoa do meio. Um padre conseguiu expressar um amor na qual você precisa entender. O protestante precisou levar aquilo na cara para ele aprender a respeitar as pessoas. Porque o que você tem com a fé do outro? Fé é revelação de cada um, ela é individual. Então, a gente devemos ter isso na nossa mente, de aprender a respeitar. Eu não estou dizendo que a forma que ele fez estava certo, ou que a outra também fez. Não, eu estou dizendo da forma que ele respondeu. Aquilo que o profeta está dizendo aqui, vejam só. Tome um sacerdote católico, ou não tanto assim como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, ou um batista, um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe de nada. E ele moveu a coisa mesmo que a pessoa ficou embaraçada. Se ele não for um crente, mas então o padre está com a razão, porque lá Deus mandou eles colocar a imagem dentro do tabernáculo. E aí ele entrou com a homilia dele, não sei o que. Então você não pode ter uma foto na sua casa, porque a foto te lembra você ao seu pai ou a tua mãe, ou algum. E ele foi daquela maneira, você entendeu? Muito amoroso, com muita carisma, né? Então é isso aqui. Mas quando você vai para a coisa, entendeu? Você vai entender que está tudo errado. Mas para isso você tem que conhecer através de uma revelação. Porque se você não conhece o lugar onde você está por uma revelação, qualquer movimento do outro vai tirar você do lugar. Qualquer movimento vai tirar você do lugar. Você tem que estar solidificado na palavra. Solidificado na palavra não é com a mente fechada e diz assim, não, agora eu só olho para cá e pronto, acabou. Não, muitas pessoas só estão assim alienados, que é uma palavra que diz que a pessoa só tem um olhar fixo para uma coisa e no entanto ele não sabe de nada. Ele pode estar totalmente alienado dentro da verdade. Então, aí, se você não é solidificado na palavra, você é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer palavra te vence. Qualquer coisa te vence. Por que na escola passada eu estava mostrando aqui uma citação de 64, onde o profeta diz que a era de Laodiceia não havia acabado. Não foi isso? Quem estava na escola dominical passada, eu citei. Mas você está se contradizendo? Não, eu não estou me contradizendo. Eu estou mostrando para que você tenha conhecimento. Você vai encontrar coisas aí, para quê? Para ver onde que você realmente está firmado. Quando você encontra algo assim, o que o profeta diz? Que você deve colocar na balança o quê? 3 coisas. A testemunha de uma verdadeira testemunha, ele diz, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para que aquilo fique confirmado. 2 ou 3 testemunhas para que aquilo
fique confirmado. É igual você vai encontrar o profeta falando sobre do tempo de Elias, que era 700. Você vai encontrar o profeta dizendo, eu não falei, era 700. Tem mais 700 aí que não tem dobrado o seu joelho. Aí vieram perguntar ao irmão Branham, o senhor falou 700 ou falou 7.000? É 700 ou 7.000? Não, o profeta perdeu a revelação. Não, ele não perdeu a revelação. O homem está suposto a cometer algum erro. Quando ele veio e disse assim, olha, eu penso que o batismo do Espírito Santo é você ter amor, porque não encontrei nada na Bíblia maior do que o amor. O amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não é soberbo. E ali ele foi contando, ele foi mostrando, olha, as qualidades. Então, estudando a Bíblia aqui, eu não encontrei algo maior do que o amor. Então eu creio, ele disse, então eu creio que a evidência do batismo com o Espírito Santo é você ter esse amor que Paulo disse. Até que chegou um certo dia que o anjo falou para ele, não, William Branham. Estão me entendendo, irmãos? Você vai encontrar a mensagem, eu vi, mas agora vejo. Nós não estamos mais na era pentecostal, como nós lemos aqui. A era pentecostal era de Laodiceia. Como nós lemos ontem aqui, a era morreu, está morta, porque se organizou. Então, quando você não olha como um todo na palavra, como um todo do quadro, você coloca a vaca em cima da árvore pastando. E não coloca ela embaixo da árvore, você coloca ela em cima da árvore. Porque você desfigura o quadro. Amém, irmãos? Precisamos ter isso bem claro na nossa mente, para que assim nós possamos seguir. Veja só, e diz aqui, tome um sacerdote. Agora, um erudito pode se sentar e ler esta palavra até que ele simplesmente possa amarrar a sua mente de qualquer forma. Um erudito, um inteligente, estudioso. Veja, se ele desejar fazê-lo, porque ele é inteligente e brilhante. Tome um sacerdote católico, ou não tanto acima, como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista, um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe de nada. Não sabe nada. Veja, quando se trata de conversar, o quê? Veja, porque ele o tem reconhecido na carne, a palavra. Porque ele o tem conhecido na carne, na palavra, e não por revelação. Porém, a única maneira, olha, aqui está um parênteses, né? Os irmãos que estão acompanhando vão ver mais, o irmão Branham bate levemente na Bíblia, porque ele tem conhecido na carne, quer dizer, na letra. Lembra então a escritura que diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já vi homens subirem em cima de um púlpito e citar a Bíblia de cabeça, assim, de cair o queixo, dizer, meu Deus do céu, que máquina é essa? Que cabeça é essa? Que mente é essa? E, no entanto, o homem não enxerga dois dedos na frente do nariz, no tocante à revelação. Mas cita a Bíblia de ponta, para falar para ele, o que está escrito lá? Tal, isso. O que está escrito lá? É isso. Porque isso, e cita de cabeça e de cor e vai embora, não precisa nem ler a Bíblia. Ele vai citando. De tanto que leu, já tem como a Bíblia, como que quase decorada na cabeça. No entanto, não enxerga dois dedos na frente do nariz no tocante à revelação. Grande homem aí, evangelista da mensagem, correu esse Brasil tudo doidão aí, citando e ganhando alma, e isso, aquilo, outro. Onde é que está o trabalho? Dizendo que o irmão Branham nunca foi o sétimo anjo, não é o sétimo anjo. E aí? São teólogos, homens inteligentes, estão ali para defender.
Porém, a única maneira pela qual você é salvo é por conhecê-lo por revelação. Se eu puder tomar, eu posso tomar a doutrina presbiteriana, amarrar a você pentecostal, até que você não perceba. Eu posso tomar a doutrina batista e mostrar a vocês, pentecostais, 1 milhão de coisas das quais vocês não sabem nada. Isso é correto, mas não é assim. Essa não é a sua igreja. Essa não é a sua igreja. Sua igreja é Ele mesmo revelado, amém. Vocês veem isso expresso pela própria palavra, que Ele é Deus. Vem. Como você poderia dizer Pai, Filho e Espírito Santo, e ser batizado nisso? Pagãos. Correto. Como vocês podem dizer que conhecem a Jesus Cristo, que Ele é a palavra, quando não há escritura na Bíblia que quando não há escritura na Bíblia, não há um lugar onde alguém em qualquer ocasião fosse batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês, povo do só Jesus, somente usando o nome de Jesus, usando o nome Jesus para batismo. Eu conheço pessoalmente 4, 5 Jesuses, eu mesmo. Deste modo, vocês vêm para que as suas denominações lhes guiam. Isso são as trevas, a expressão de Caim, que trouxe frutos em lugar de sangue. Vem. Porém, a revelação vem através do sangue. Aleluia. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria, e Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer, eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você, Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada, ela mesmo vive e se expressa através de você. As igrejas têm há muito esquecido essa grande revelação, isto é correto. A revelação da verdade, elas a têm esquecido, elas foram para. Agora, quando Lutero se levantou, ele era um grande homem, ele tinha a revelação daquele dia, porém, o que aconteceu? Um bando de riques entraram, cortes de cabelo, escovinha moderna, como nós o chamaríamos hoje, riquetas e todos eles se espalham ali. E a primeira coisa que você sabe, isso está ali. Essa expressão, se vocês tão somente conhecessem a numerologia da Bíblia, soubessem o que Elvis ou Rick significa para a Escritura, exatamente como, porque Jesus, você diz, não tem nada a ver, seu nome, não tem, esse nome só podia vir nesses últimos dias, para esta gente dos últimos dias. Por que Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão? Então Saraí para Sara? Por que ele mudou de Saulo para Paulo? Por que ele mudou de Simão para Pedro? E assim por diante. Veja, você certamente que significa algo. Esse nome não podia ser falado até este dia. Essa é a razão porque nós temos esta coisa infernal que nós temos na terra hoje, por causa de tais coisas. Toda a raça humana está corrompida, está perdida, veja, e esta é a razão por que está. Notem agora, ele estava correto, ele estava em seus dias, Lutero, e ele tinha a revelação, porém, tão logo ele partiu, olhem o que eles fizeram. Wesley tinha uma mensagem, olha o que se fez. Os antigos pentecostais primitivos tinham uma mensagem, olhem o que eles fizeram. Eles reuniram um bando de homens, bem exatamente como a mesma coisa aqui. Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo,
um profeta, um sacrifício, e mostrou a si mesmo entre eles, e os trouxe para fora do Egito, através do Mar Vermelho. E eles quiseram uma lei, para que eles pudessem ter grandes dignatários, para que eles pudessem ter algo a fazer dentro disto. E o que eles fizeram? Eles foram deixados no deserto por 40 anos para vagarem, e nenhum dessa organização jamais atravessou. Você viu o paralelismo aqui? No tempo. Peregrinando 40 anos. O que eles falavam durante esses 40 anos, irmãos? Nós vamos chegar na terra prometida, nós vamos chegar na terra prometida. Nós estamos indo na terra prometida. Nós vamos subir no arrebatamento. Nós vamos subir no arrebatamento. Foi morrendo no meio do caminho. Não importava o que eles falavam. Deus não estava levando em conta o que eles estavam falando, porque eles já haviam rejeitado. E a rejeição tirou eles de tomar posse da terra prometida. Será que nós estamos dando voltas ainda não, para ter aqueles antigos que rejeitaram lá, por seu posicionamento, a organização, a denominação, a religião? Quando a gente para a gente meditar, a gente vê, né? Que só entrou quem? Aqueles que nasceram no meio do caminho. Embora viram ali, nasceram no meio daquilo ali, no meio daquela confusão, mas eles nasceram no meio do caminho. E esses que nasceram no meio do caminho, esses sim entraram. Mas aqueles que saíram, só 2 entrou. Está provado, biblicamente falando. Se você tomar Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo. 55, a coluna de fogo apareceu. Houston, sobre a cabeça do profeta. Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo, um profeta, um sacrifício, mostrou a si mesmo entre eles, e os trouxe para fora do Egito, através do Mar Vermelho, e eles quiseram uma lei, para que eles pudessem ter grandes dignatários, para que eles pudessem ter algo a fazer dentro disto. E o que eles fizeram? Vocês lembram quando o profeta disse que os líderes daquele tempo, do dia, vieram: ô meu Abraão, por que você não ensina as mulheres a profetizar, a curar enfermo? Por que o senhor não deixa de pregar essas coisas? Só ora pelos enfermos e deixa que o restante nós fazemos. Ele disse: negativo, vocês não fazem. Vocês não fazem, não estão fazendo. Se vocês não fazem, eu tenho que fazer. Vocês lembram disso? Nós já lemos aqui. E eles quiseram uma lei, para que eles pudessem ter grandes dignatários, para que eles pudessem ter algo a fazer dentro disso. E o que eles fizeram? Eles foram deixados no deserto por 40 anos para vagarem, e nenhum dessa organização jamais atravessou. Caleb e Josué, os únicos 2 que não cederam e disseram: nós somos capazes de tomá-la, de olhar para a palavra de Deus. Aleluia! Cada um deles morreu no deserto. Jesus disse que eles estavam eternamente perdidos, certo? Depois que ele havia mostrado as suas bênçãos e poder em suas eras, como Lutero, Wesley e assim por diante, e ele disse:
Disseram: nossos pais comeram maná no deserto. E ele disse: e eles estão, cada um, mortos. Ou seja, eternamente separados de Deus. Seus cadáveres pereceram no deserto. Vem, eles estão mortos. Porém, eu sou o pão da vida que vem de Deus desde o céu. Amém. Eles não puderam ver isto. Eles simplesmente não puderam ver isto. Correto? A igreja tem há muito esquecido disto. Elas aceitaram a mensagem intelectuais, quadro de membros, conhecimento, em vez da revelação da verdade da palavra. Agora olhem aqui, eles dizem hoje: você crê que Deus nos comissionou para ir a todo mundo, curar os enfermos, pregar o evangelho, expulsar demônios? Sim, suponho que isso seja correto. Porém, vocês veem? Uma dama falando comigo outro dia, ela disse: bem, todas as igrejas estão em harmonia. Eu disse: não há nenhuma delas em harmonia com a outra. Agora mesmo, semana agora ele vai iniciar um encontro. Eu fui convidado para estar nesse encontro. Um encontro de pastores no sul. Uma linha completamente diferente da nossa, de revelação e entendimento. Uma linha completamente diferente da linha que crê na ressurreição isolada do profeta. Uma linha completamente diferente da de Goiânia. E aí eles fizeram uma chamada na internet, dizendo: não, aqui nós convidamos os irmãos da terceira puxada, convidamos os irmãos disso e aquilo outro, e o convite veio mesmo. Porque nós vamos nos unir, porque tem que haver uma união. Parece bonito. Então você quer que continue assim, desfragmentado? A coisa dividido? Não. Mas olha o que o profeta vai dizer aqui para você entender o meu pensamento. Uma dama falando comigo outro dia, ela disse: bem, todas as igrejas estão em harmonia? Eu disse: não há nenhuma delas em harmonia com a outra. Havia católicos ali de pé. Eu disse: quem me diz de vocês? Você é um metodista e aquele é um católico. Estão vocês em harmonia um com o outro? Eu disse: este Papa veio para uni-los com os outros? Esta é uma boa coisa para todo esse tipo de gente. Aparentemente parece bom. Porém, 270, olha aqui. Porém, a igreja de Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Ela está fora de todo bando de gente. Correto? Sim, Senhor. Vocês desejam unir isso? E um crê em algo e o outro. Metodista requer aspersão, batista requer imersão, ambos negando o Espírito Santo em sua plenitude do poder. Eles disseram: nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. A Bíblia diz: recebesse vós já o Espírito Santo quando cresse? Ali está a diferença. Está vendo? Você traga hoje para a mensagem, para a divisão que existe, não na mensagem, não a mensagem, mas sim o povo. Como eu vi uma escola que mandaram essa semana para mim, o pastor respondendo a pergunta, dizendo: não, nós estamos na terceira puxada nós estamos. Nunca teve. Porque para mim terceira puxada não é um movimento, terceira puxada não é um grupo, terceira puxada não é um companheirismo. Para mim terceira puxada é a abertura da palavra, é conhecer os mistérios de Deus. Como que você conhece os mistérios de Deus e se enreda por uma denominação? Como você conhece os mistérios de Deus e se enreda com preceitos, dogmas? Nicolaitismo, homem sobre homem. Nunca teve. Então você está dando um testemunho. Você pode dizer: você conhece pela carne. Você conhece pela carne, mas não pelo Espírito. Porque se você não tiver o Espírito, você pode ler isso aqui e está morto do mesmo jeito.
Você não vai estar lá porque você está lendo isso aqui. Só. Porque você pode ler e não entender. Está aqui. Eu estou falando alguma mentira? Não, você pode ler isso aqui, ler 10 vezes. E se o grande mestre não estiver aí para te revelar o que está escrito aqui, você vai ler 10 vezes e não vai entender. Não é verdade? Eu não li isso aqui para vocês? Era de Esmirna. Se o grande mestre não estiver aí, você vai poder ler a verdade todo dia, mas você não vai entender. Então a gente encontra as pessoas lendo mensagem, um movimento, uma linha dentro da mensagem. Não, nós temos que ouvir só o profeta. Ouve o profeta, ouve culto após culto, coloca a fita ali. Ouve culto após culto, a fita ali. No entanto, estão enredados. Já espalharam até uma foto com outro profeta aí. E apertando, escutando a voz do profeta. Só para vocês verem. Até para vocês perceberem isso. Escutando a voz do profeta, já estão botando um banner aí com outro profeta. Escutando a voz do profeta. Quando que vai chegar nisso? Como que chegam a nisso? Para vocês verem, irmãos, que o negócio está mais sério do que você pode imaginar. Mas, ó, a peneira está passando. Eles dizem, nós somos a igreja católica, nós começamos no princípio, nós fizemos isso. Os metodistas dizem, nós estamos baseados na Bíblia. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Agora, como fica isso? Estão vendo? Sim, as obras que eu faço, vós também as fareis. Cada criatura, cada pessoa que crê nele. Agora, como fica isso? Isso são suas palavras. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais falhará. Agora, como fica isso? Estão vendo? Isso simplesmente mostra que é isto é uma condição híbrida. Olhem aqui, você pega um grande e bonito grão de milho que é híbrido, e você pega esse milho híbrido, é um lindo milho, porém, plante-o, que você obtém, um pequeno talo nasce deste modo, e se torna amarelo e murcha completamente. Esta é a maneira que cada denominação fica quando está híbrida, com palavras de homens, misturadas com as palavras de Deus. Ela chegará até aos sinais e maravilhas, e ao que Jesus disse sobre crer na palavra, e ela se torna amarela, e dizem, nós não podemos aceitar isso, e voltam. Exatamente como todos aqueles outros espias fizeram, que atravessaram e olharam para Canaã. Eles vieram bem ali e disseram, nós parecemos gafanhotos ao lado deles, nós não podemos vencê-los. Os amalequitas virão, todos esses, e o que eles vão fazer? E eles voltaram. Em 2001 foi pregado uma mensagem com um tema, Jesus veio em uma nuvem. Em Goiânia, eu encontro. Após a pregação, o saudoso disse assim, quem vai poder ir contra isso? Porque o pastor que trouxe a pregação veio e mostrou na palavra, na Bíblia. Na Bíblia e na palavra, olha o que cumpriu aqui. Aí o saudoso, pastor Joaquim, disse, quem poderá ir contra isso? Mas depois o que ele fez? Voltou para trás. Rejeitou. E quando se rejeita a revelação, qual que entra aí?
Está provado, está isso, está aí na internet. É uma testemunha de que a luz veio para iluminar, mas não. Agora, aí a gente vamos para o X da questão. Como vai iluminar se não tem o que ser iluminado? A profeta vem e diz aqui: se aquele grão não for o original, o sol pode brilhar tanto quanto for em cima. Ele nunca vai germinar, nunca vai brotar. Vocês lembram que o profeta já disse isso? Se ele não for um grão original, ele nunca vai brotar. O sol pode brilhar por cima ali dele, todinho. Se ele não tiver vida, não vai adiantar. Olha o que o profeta vai entrar aqui mais na frente. Ele vai falar sobre aquela mulher do poço de Samaria e aqueles líderes religiosos. Ele vai falar isso mais na frente aqui. A diferença. A mesma luz, o sol, Cristo ali, diante de ambas as sementes, os fariseus e aquela mulher samaritana. E por que aquela mulher samaritana veio à luz? Porque ela germinou. Porque ali havia uma vida por detrás daquela semente. Havia uma semente genuína de Deus. Que é isto? É uma condição híbrida. Olhem aqui, você pega um grande, bonito e grão de milho que é híbrido, você pega esse milho híbrido, é um lindo milho. Porém, plante-o, o que você obtém? Um pequeno talo nasce deste modo e se torna amarelo e murcha completamente. Esta é a maneira que cada denominação fica quando está híbrida, com as palavras de homens misturadas com as palavras de Deus. Ela chegará até aos sinais e maravilhas, e é o que Jesus disse sobre crer na palavra, e ela se torna amarela, e dizem, nós não podemos aceitar isto, e voltam. É exatamente como todos aqueles outros espias fizeram, que atravessaram e olharam para Canaã, eles vieram bem ali, e disseram, nós parecemos gafanhotos ao lado deles, nós não podemos vencê-los, os malaquitas virão, todos estes, e o que eles vão fazer? E eles voltaram. Caleb e Josué, sendo de puro sangue, amém, aleluia. Caleb e Josué, sendo de puro sangue, amém, pela palavra de Deus, sabiam que Deus dissera, eu vos dou esta terra, aleluia. Eles disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la, glória a Deus. Somos mais do que capazes. Isso depende de onde você é nascido. Se você é nascido da palavra de Deus, a palavra de Deus tem as preeminências em sua igreja. Aleluia. Aleluia. É por isso que ele morreu. Esse é o propósito, para que ele pudesse ser capaz de executar, de ter a sua preeminência operando em sua igreja. Deixa a palavra de Deus brilhar à frente primeiro, não importa o que algo mais pareça. Eu não me importo se os intelectuais dizem isto, aquilo ou aquilo outro, isso não tem nada a ver com ela. A palavra de Deus assim diz, e nós somos mais do que capazes de tomá-la. É o questionamento que você deve fazer. Você não deve aceitar a coisa assim, de qualquer jeito. Você tem que entender o motivo daquilo, para que você então possa se posicionar pela palavra, e não pelo dogma. Se posicionar pela palavra, não é o que o outro diz, tem que estar baseado na palavra. Tem que ser baseado. Sem base na palavra, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Como aquele ditado, Maria vai com as outras. Não, eu vou, mas por que você está indo? Não, eu não sei, eu estou indo porque o outro está indo. Eu não me entendi ainda, mas eu estou indo porque o outro está indo. Eu não sei o porquê. É diferente da pessoa dizer assim, eu não consegui entender, mas se a palavra diz que é assim, eu creio e vou aqui. É diferente do outro dizer assim, eu não consegui entender, não sei, mas eu estou indo aí, com o outro.
É diferente, duas situações diferentes. Uma que você se posicionou, colocou a palavra de Deus na frente e diz, olha, ela está dizendo, eu não consegui entender, mas eu vou seguir. E o outro é, eu não sei porque que eu estou seguindo isso, eu estou indo porque o outro está indo, então eu vou também. Diferente. Ambos vão dar conta diante de Deus. E eu posso te dizer, um vai passar e o outro não. Isso depende de onde você é nascido. Se você é nascido da palavra de Deus, a palavra de Deus tem preeminências em sua igreja. É por isso que ele morreu. Esse é o seu propósito, para que ele pudesse ser capaz de executar, de ter a sua preeminência operando em sua igreja. Deixe a palavra de Deus brilhar à frente, primeiro. Não importa o que algo mais pareça. Eu não me importo se os intelectuais dizem isso, aquilo outro. Isso não tem nada a ver com ela. A palavra de Deus assim diz, e nós somos mais do que capazes de tomá-la. Você pode imaginar, quando Noé veio pregando que viria uma nuvem, que viria uma chuva, o quanto que chocava as pessoas, porque ele estava pregando de algo que não vinha, de algo que eles não viam, não tinham visto. Então aquilo, para eles, era uma chacota. Você já imaginou o que Abraão passou durante 25 anos sendo chacota? Aí, Abraão, pai, nós lemos esses dias aqui. E aí, pai de multidão de nação, cadê? Porque ele havia tido uma revelação? Porque Deus havia dito para ele, olha, você vai ter um filho. Deus não falou para o outro. Deus falou para ele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Indivíduo. Para ele não importou o que os outros falavam. Para ele importou o que ele havia recebido de Deus. Porque Deus disse que ele ia ter. Por isso que cada dia que passava ele se fortalecia. Ele diz, opa, cada dia que passa a glória de Deus vai ser maior. Mas eu vou tê-lo. Ele não titubeou. Então toda vez que você traz algo novo da palavra, não algo novo, não uma revelação dada da tua cabeça, mas quando você vê, Deus vai lá e mostra para você através da palavra, aquilo vai chocar quem não. Como pode ter comunhão? Aí a pessoa diz assim, olha, a terceira puxada faz parte, a primeira puxada, a segunda puxada faz parte da terceira puxada. Sim, eu disse isso aqui. Que para você alcançar a terceira puxada, você não pula não, de um daqui, estica o braço e pisar lá na terceira puxada, não, você tem que passar. Tem que passar. Primeira, segunda, para alcançar a terceira. Agora você está aqui na terceira, você vai voltar lá para trás? Viver de primeira puxada? Quero saber nada de terceira, vamos aqui para a primeira. Porque terceira puxada é selos, abertura, os mistérios de Deus. Oh, não entra em mistérios, não pode entrar em mistérios, porque isso aqui fica ali, no igrejismo. Primeira puxada. Vem aqui que nós vamos ficar orando por você, vamos pôr as mãos. Não estou falando, não sou contra a imposição de mãos, não sou contra a oração. E não creio que isso cessou. Não creio que isso cessou. Se Deus dirigir a impor a mão, eu vou impor. Agora, qual que é o nosso foco hoje? Sinais? Curas? Foi para um tempo, o profeta vem e diz, quantas mensagens eu já li aqui, o profeta dizendo, olha, as curas foi para atrair a atenção das pessoas. Jesus operou da mesma forma, para que ele pudesse chegar no ápice da revelação, e diz, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então teve um processo para ele chegar até aí. Agora tu imagina, Jesus chegou aqui na terceira, agora ele vai voltar lá para a primeira de novo, para começar. Não, esquece a terceira. Vamos lá, esquece comer minha carne e beber meu sangue. Vamos voltar lá para a primeira.
Deixa a palavra de Deus brilhar à frente primeiro. Não importa o que algo mais pareça. Eu não me importo se os intelectuais dizem isso, aquilo outro. Isso não tem nada a ver com ela. A palavra de Deus assim diz. E nós somos mais do que capazes de tomá-la. Se eu pregasse isso em minha igreja, um ministro me falou e disse: eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. O profeta disse. O ministro falou para ele: se eu pregasse isso em minha igreja, eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. Hã? Vocês estão me entendendo? Não vai ser multidão. Nunca foi, nunca vai ser. Não tem promessa de ser. A multidão, nós lemos aqui também, a multidão será durante todas as eras que vai subir, aquela multidão que chegou lá, vai por causa de juntou todas as eras. Se eu pregasse isso em minha igreja, um ministro me falou, disse, eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. Eu disse, eu pregaria isto. Sim, Senhor, a palavra de Deus assim disse, nós podemos fazê-lo. Deus disse para fazer. Oh, sim, eles justificam a si mesmos por isso. Vem? Essa é a razão porque eles estão cegos à mensagem do tempo final. Esses últimos dias, quando Deus está provando a si mesmo, eles tentam classificá-la como alguma espécie de espiritualista, espiritista ou algo, do que eu a chamaria? Algo mental, uma ilusão ou algo desta ordem. Veja, eles tentam fazê-la algo que ela não é. Exatamente como eles fizeram quando ele estava aqui. Quando Jesus estava aqui, eles o chamaram de Belzebu, um adivinho. Agora, eles dizem que é praticamente como uma telepatia, vem? Quando eles sabem que ele podia permanecer ali e olhar para as pessoas e discernir os próprios pensamentos que estavam em seus corações, a Bíblia assim diz. Bem, não diz no 4º capítulo de Hebreus, a palavra de Deus é mais viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e pode discernir os próprios pensamentos da mente? E ele era essa palavra. E quando essa palavra é preeminência no homem, a mesma coisa ocorre novamente, pois é a palavra. Amém? Vejam, como vocês podem tropeçar nisto, de agora em diante, aí está tão perfeitamente claro, muito bem. Esta é a razão porque eles estão cegos. O mesmo como foi nos dias de Cristo, estava sobre a terra. Que coisa, eles cambaleiam da mesma maneira. Eles decidiram. Ele é Belzebu, eles viram que ele podia fazê-lo. Deste modo, eles disseram, ele é apenas ele é um filho legítimo e um sujeito meio estranho, ele apenas está possuído por algum demônio, ele é um samaritano ali e ele tem um diabo nele. Assim é como ele faz isto. Esta é a razão, porque eles estão cegos, o mesmo como foi nos dias de Cristo. Eles estão cegos quando? Na onde o profeta estava dizendo isso? Se você vê o tempo do verbo, o tempo que ele colocou, ele diz assim, esta é a razão porque eles estão cegos. No tempo presente, quando o profeta estava pregando a mensagem. Esta é a razão porque eles estão cegos. Não, mas o profeta está falando lá de Jesus. Ele diz assim, o mesmo como foi nos dias de Cristo. É tão claro aqui. Não é revelação minha, é português. Você aprende na escola isso. Não estou inventando da minha cabeça. 284. Esta é a razão porque eles estão cegos, tempo presente. O mesmo como foi nos dias de Cristo, que Cristo estava sobre a terra. Que coisa! Eles cambaleiam da mesma maneira. Eles disseram, ele é Belzebu.
eles viram que ele podia fazê-lo. Deste modo, eles disseram: ele é um filho ilegítimo, um sujeito meio estranho, ele apenas está possuído por algum demônio, ele é um samaritano ali, e ele tem um diabo nele, assim é como ele faz isto. Me vem na mente aqui esses que se levantaram contra a mensagem, comeram da palavra, vestiram suas famílias da palavra, criaram impérios através da mensagem. Criaram impérios. Tem homens aí com impérios de dinheiro, de cima do púlpito, dizendo que crente da mensagem. Durante anos e anos e anos, pregando para o povo e aquilo. E o povo crendo na palavra, e o povo ofertando por causa da palavra. O povo sendo fiel nos seus dízimos por causa da palavra. E aí o que esses homens fizeram? Seus impérios. Hoje, ele diz: William Branham estava com um demônio, William Branham nunca foi o mensageiro, William Branham nunca foi o sétimo anjo. É desse jeito. Entendeu? É a mesma coisa. Não muda. Fizeram seus impérios e hoje estão jogando. Dizendo que tudo é mentira, que o irmão Branham nunca foi o sétimo anjo. Jesus disse, eu vou terminar com esse parágrafo aqui. Isto é mais sério do que você pode imaginar. Levantar-se contra essa palavra é mais sério do que você pode imaginar. O profeta, depois que ele falou tudo isso, ele aqui no 285, na sequência, ele diz: Jesus disse: eu vos perdoarei por isso. Veja, chamando a palavra de Deus, as obras de Deus, de um espírito mau. Ele disse: eu vos perdoarei por isso, porém um dia o Espírito Santo virá, e uma só palavra contra ele nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, ou naquele grande dia, isto não será perdoado. Deste modo, vocês vejam, isso está escrito, claro, na Escritura. Jesus lá, quando eles falaram isso dele, ele dizia: eu vos perdoo. Porque Jesus estava vindo para um propósito, eles tinham que rejeitar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eles tinham que rejeitar a ele para que a graça pudesse vir a nós. Por isso ele diz: ó, eu vos perdoo. Mas quando vier o Espírito Santo, uma palavra contra ele não haverá perdão, nem aqui nem no mundo vindouro. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós lemos aqui até o 285. Isso realmente é ouvir a palavra. Estar de trás da palavra. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela lição desta manhã, pela porção da palavra que tu nos trouxe, ó Pai, os ensinamentos. Continue nos dando, ó Pai, um dia na tua presença, meditando naquilo que ouvimos nesta manhã, e que logo no entardecer possamos nos reunir novamente, mais uma vez neste dia, dedicando, ó Pai, finalizando o dia como hoje, o primeiro dia da semana, na tua presença. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Obrigado, porque uma vez os nossos olhos estavam fechados para a revelação, mas hoje os nossos olhos estão abertos. Há muita coisa no que precisamos entender ainda, ó Pai, mas o principal, nós temos visto isto, a tua própria palavra aberta diante dos nossos olhos. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, abençoe, ó Pai, aqueles que posteriormente estarão assistindo este culto, essa escola em seus lares. Conceda-lhes o que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Não estou sem celular aqui para comunicar aos nossos irmãos. Comunique. Quem?
Então, Jailson, irmão Marluz. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Marluz dos Santos e Eloá Kenara, né, de Alto Paraíso. Deus abençoe os irmãos que comunicaram e aqueles que não conseguiram comunicar, Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Após esse louvor, já estaremos despedidos. Deus abençoe. Quero apenas me assentar e ver o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim Tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, e apenas me entregar e crer e me render aos teus caminhos, e então me aproveitar das horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de Ti, Senhor, porque em minha fraqueza Seu poder, Sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Quero apertar meus passos, me esquecendo de todo o cansaço, porque é impossível que este caminho não me leve a Ti. Quero morrer a cada dia e me esvair nesta sangria, até que ao fim em mim não haja mais nada além de Ti, Senhor, e então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de Ti, Senhor, porque em minha fraqueza Seu poder, Sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Mesmo que o fim do caminho seja uma cruz, mesmo que eu fique sozinho e
me reste a ti, Jesus. Que claro como o dia seja ao meu coração. E se eu perder tudo por ti, do outro lado eu terei o galardão. E então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. À perfeição. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.